Salve, salve galera! O tema de hoje vai ser mais direcionado para as mulheres. Elas costumam participar muito mais das enquetes e de vez em quando elas vão umas perguntas para mim e eu decidi compartilhar com vocês, que com certeza é a dúvida de muita gente. Total, absolutamente certeza disso, tá? Então vamos lá. Apesar de ser uma estratégia comum vista em programas de treinamento de força, ensaio e musculação, principalmente para praticantes de sexo feminino, talvez essa não seja a melhor opção para o desenvolvimento de força e hipertrofia em membros inferiores. A pergunta é: devo dividir meu treino inferior em anteriores e posterior? Por quê, galera? A racionalidade para o uso desse tipo de treinamento seria isolar e aumentar o estímulo ao músculo alvo, certo? Produzindo assim um maior volume de carga. O que seria esse maior volume de carga por exercício? Séries, repetições, carga, além do aumento do número de exercícios realizados por agrupamento na sessão. Até agora vocês entenderam, certo? Então consigo chegar no ponto que eu quero dizer a vocês. Separar anterior e posterior. Essa é a maior pergunta. E a dúvida, certo? Se analisarmos por um outro lado, temos uma tendência em deixar os exercícios isolados para o final da sessão, ou seja, após os exercícios básicos pluriarticulares, o que consequentemente diminui a produção de força gerada pelo mesmo. Tudo bem? Então, desta forma, realizar um exercício isolado logo no início da sessão e em dias diferentes de outros exercícios pluriarticulares que trabalham anterior e posterior de coxa juntos, por exemplo, permitirá que realizemos maior volume de carga e que a princípio poderia ser interessante estímulo aos ganhos de força e hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Temos como exemplo clássico os exercícios de cadeira ou mesa flexora para posteriores de coxa, normalmente deixados para o final da sessão de perna, o que poderão ser utilizados numa sessão de posterior de forma isolada, o que renderia maiores níveis de força para este exercício. Mas, contudo, no entanto, um outro procedimento que é visto no parcelamento das sessões de perna está no aumento do número de exercícios para anterior ou posterior de coxa. Neste caso, são escolhidos exercícios pluriarticulares que, no entendimento de muitos profissionais e praticantes, estariam de forma seletiva trabalhando mais um grupo muscular do que o outro e, por isso, poderiam ser inseridos na sessão de treino determinado agrupamento. Estudos eletromiográficos, o método que permite, através da medida do impulso elétrico gerado na contração muscular, determinar o recrutamento e participação de determinado músculo no exercício. Tem demonstrado que é possível, em alguns exercícios pluriarticulares, a participação diferenciada de posteriores e anteriores de coxa. Ou seja, não significa que o aumento da ativação do agrupamento muscular determinará a diminuição ou a eliminação do trabalho do outro. Ou seja, ambos os grupos estão sendo recrutados, trabalhados no exercício. Sendo assim, galera, não seria correto colocar um exercício na série de anterior ou de posterior de coxa apenas por possível maior ativação do grupo muscular, já que ambos os grupos estarão atuando e implicará nos processos regenerativos destes grupos pós-treino. Concluindo, galera, vamos à conclusão. Os ganhos de força e de massa muscular, que é a hipertrofia, são determinados pela aplicação do estímulo correto, o qual envolverá a manipulação das variáveis de prescrição como séries, repetições, cargas, amplitude, intervalo entre as séries, velocidade e principalmente o descanso adequado. Então, dividir a série anterior e posterior falha no fator descanso, pois mesmo que mantenham alguma distância de dias entre as sessões de anterior e posterior de coxa, sempre trabalhará as duas musculaturas nas sessões, pelo uso de exercícios pluriarticulares, o que acontecerá em acionamento do grupo treino anterior. Então, vai atingir na recuperação. E se realmente quiser trabalhar exclusivamente exercícios para anterior e posterior de coxa, lembre,
mas só se realmente isso for afetar de forma significativa a sua vida, tá? Aí você deverá utilizar apenas exercícios isolados ou monoarticulares, o que parecem não ser mais efetivos no trabalho de quadríceps posteriores, coxa e glúteos, quando comparado aos exercícios básicos pluriarticulares, como agachamento, leg press, passada, terra, stiff. Aí será como eu sempre falo, galera, cada escolha uma renúncia. Por falta de informações, vocês não vão cometer esse erro, porque eu estou aqui para te ajudar. Então, vem comigo que no caminho eu explico. Galera, se tu chegou até o final desse vídeo, escreve aí, ó, no comentário, abacate verde. Ninguém vai entender nada, mas eu vou saber que você chegou até o final. Arrasta pra cima, valeu!